Olá, querido... Olá, queridos ouvintes do podcast Iluminando Caminhos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir esse podcast que vai iluminar o seu caminho. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, pastor Daniel Lessa. Nós vamos ouvir hoje uma história de fé, de testemunho e também vamos entender um pouquinho sobre a visão entre cristão, entre pastoreio e prosperidade. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Wendel, é uma alegria, uma honra estar aqui. E vamos conversar um pouco com os nossos amigos que estão aí do outro lado aí das nossas mídias sociais. Amém. É isso mesmo, queridos ouvintes. Esse podcast ele tem um objetivo muito específico, que é transmitir um pouco de conhecimento. Eu estou aqui como um aluno, então, pastor, se em alguns momentos eu abaixei a cabeça, é porque algo me chamou a atenção e eu vou anotar, vou aplicar aquilo para a minha vida e vamos também fazer com que as pessoas compartilhem. Em primeiro lugar, pastor, quero que o senhor se apresente, fale um pouco da sua família e para que as pessoas que estão aqui possam entender o que um pastor jubilado está fazendo aqui conosco e o que vai somar nessa conversa. Ok, Wendel. Então, na verdade, assim, a minha história é uma história comum, uma pessoa comum. Sou de uma família de 5 irmãos. Meu pai nordestino, especificamente de Pernambuco. Minha mãe, ela é capixaba. E eles se conheceram aqui no Paraná, aliás, aqui não, né? No estado do Paraná, nós estamos em Brasília, no estado do Paraná, nos anos 50, né? E eles formaram família e eu sou o terceiro filho, né? E eu sempre tive assim uma vontade muito grande de trilhar um caminho que fosse um caminho mais tranquilo, né? Porque eu vi a luta dos meus pais para nos manter, para nos sustentarem. Graças a Deus nunca o pão nosso de cada dia nunca faltou. Mas o pão nosso de cada dia era de cada dia mesmo. E eu percebi que só havia um caminho para isso, que era o caminho do estudo. Eu precisava estudar, eu precisava ser um bom aluno. E eu aprendi a gostar de estudar, né? E assim, não tinha minha vida mais ou menos definida, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar por volta com 9 anos de idade, né? Com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar e na época meu pai adquiriu uma oficina que consertava carros de funilaria, que o pessoal chama, né? A gente chama de lataria e pintura, né? Eu comecei a trabalhar com meu irmão e sempre foi trabalhando. Mas uma coisa era sagrada. A minha escola, isso eu nunca parei de estudar, né? Eu comecei a estudar com 6 anos de idade. Eu fui para naquele tempo não existia maternal, jardim, pré-escolar, não existia nada disso. Eu já entrei no primeiro ano direto, com 6 anos de idade. Então, acabei sendo precoce e isso me custou um ano a mais de estudo no antigo primário. Sim. Porque no meu tempo, para você fazer o ginásio, que era o ginasial, você tinha que fazer um vestibular, que chamava-se admissão. Você fazia um cursinho noturno e fazia uma prova para entrar no ginásio, que hoje seria hoje o pessoal hoje é sexta série, né? Que é do sexto ao nono ano, né? Então a gente vai, mas eu não fiz esse vestibular porque eu era tão novo que eu não podia estudar à noite. Eu tinha 10 para 11 anos e aí eu fiz um ano a mais no primário, chamado quinto ano. Aí quem fazia o quinto ano entrava no ginásio direto. Mas foi um ano a mais, mas tudo certo. E eu sempre me dediquei, estudei, cuidava, gostava de estudar, porque eu sempre gostei muito de aprender. Gostava muito de ler, aprendi a gostar de ler. Só que as leituras da minha época eram diferentes das leituras de hoje, né? Eu era um aficionado
por ler histórias em quadrinhos. Nesse período ali de 11 até os 13, 14 anos, olha, sem falsa modéstia, eu acho que todos os livrinhos de história em quadrinhos publicados nesse período, eu li todos. Eram aquelas historinhas de Tio Patinhas, essas coisas, Cebolinha, essas coisas, eu gostava muito de ler. E com isso, eu comecei a ir trabalhando também, trabalhando. Aí a minha infância foi na cidade que eu nasci, chamada Santa Isabel do Ivaí. Com 13 anos de idade, meus pais se mudaram para uma outra cidade, onde meu pai e minha mãe moram até hoje. Tem um detalhe interessante. Meu pai tem 97 anos, a minha mãe 91. Nossa. E eles assim praticamente, eles são autônomos, né? Mas a gente dá um acompanhamento, sempre tem um filho lá com eles. Mas essa é um pouco da história. E aí, quando eu já trabalhava, e aí eu, com 15 para 16 anos, eu mudei de profissão. Eu saí do trabalho de consertar carros e, como eu era muito curioso, na minha cidade, era uma cidade pequena, lá nós tínhamos naquele tempo havia cursinhos de férias dessas entidades, Senac, o meu especificamente foi o Senac. E eu passei, e nas férias, eram outros tempos, né? Uhum. Hoje em dia, falar em férias, o pessoal viaja, mas a nossa situação não dava todo esse privilégio. Então, nas férias, para eu me divertir, eu ia estudar. Aí eu fazia cursinho de Senac, eu devo ter ainda guardado na minha casa 10, 12 diplomas desses cursinhos de férias. E num desses cursinhos eu fiz um cursinho de contabilidade e comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, né? Uhum. E foi assim, para mim foi muito bom, porque até então eu trabalhava com roupas de oficina, sabe como que é, né? Uhum. E um trabalho assim mais pesado e tal. Eu comecei a trabalhar no escritório, sentadinho, com a mesa, uma máquina de escrever que eu aprendi. Eu fiz curso de datilografia, cheguei a dar aulas de datilografia. Então, para mim era o céu era ali, né? Uhum. E na minha visão de mundo, eu acreditei que eu ia ficar por ali a vida inteira, porque eu gostava do trabalho, Sim. mas aí deu a virada. Eu senti num momento da minha vida que Deus tinha um propósito para a minha vida diferente daquele. Não que aquele não fosse um bom propósito, né? Mas Deus me chamou para uma outra missão. Que seria a missão da minha vida. Uhum. Qual idade, pastor, você Eu tinha? tinha 15 para 16 anos, né? Nessa fase, o meu amigo já tinha, para a gente poder entender Aham, essa questão de chamado, aham. a sua base de ensino, ela foi uma base em que seus pais tinham princípios, você nasceu num lar que Isso é muito interessante. já tinha essa Sim, estrutura e os princípios bíblicos ou não? Como foi o veio do nada. contato para Alguém. que você Então, conhecesse o... obrigado, Wendel. Aqui tem uma história muito bonita. Meu pai, a família do meu pai, eles aceitaram o evangelho lá em Pernambuco, foram das primeiras famílias que aceitaram o evangelho adventista. Certo. Isso no começo dos anos 30. Meu pai praticamente nasceu no lar adventista. Certo. Só que tem um detalhe: ser adventista no Nordeste, nos anos 30, com todo o movimento, nesse período foi o período do cangaço no Nordeste, né? Eles moravam numa região que era uma região de sertão, né? Que é um agreste já sertão que meu pai foi criado na região de próximo a Caruaru, num lugar chamado Fazenda Nova, onde hoje é um ponto turístico que tem lá
o teatro da morte de Cristo, da paixão de Cristo, está em Fazenda Nova, onde meu pai nasceu. E a minha família, pela crença adventista, naquele período, eles passaram a ser perseguidos. Né? Naquele tempo não existia bullying, não existia bullying, mas os apelidos que davam ao meu pai, aos meus tios, à minha família, não eram os mais agradáveis, que eu prefiro não repetir aqui, que não pega bem, né? Mas eram apelidos depreciativos, né? E em algum momento Deus tocou que eles deveriam achar um lugar que fosse menos inóspito. E eu não sei como isso aconteceu, esse detalhe a gente não fala sobre isso, nunca perguntei, mas o meu avô, juntamente com meu pai, mais um tio, vieram em 3, saíram de Pernambuco e vieram para o Paraná. Do calor para o frio. Exatamente. Mas o Paraná, meu avô dizia que o Paraná era, para eles, foi a terra prometida. Porque chovia, tinha chuva. Se tinha chuva, tinha planta, e a planta produzia. E aí não havia fome. Já pensou que coisa maravilhosa? Meu pai conta, quando ele tinha a idade de 8, 9 anos, 10 anos por aí, eles já guardavam o sábado, aí eles saíam no sábado à noite, depois do pôr do sol, com um vaso de barro na cabeça, para buscar água para casa, e chegavam quando amanhecia o dia. A água para beber, meu pai falava em léguas, né? Eram algumas léguas para ir buscar água. E aí chega um lugar que tem água assim, potável perto, fazia um poço aí de 10, 12 metros lá no Paraná, e tinha água para beber, água potável. Eles, aí talvez foram os predecessores. Eu tenho uma veia humorística muito forte, tá? E você que é do Ceará, né, Wendel? Sim. Nem se fala, né? Mas eles descobriram, talvez eles foram os predecessores da ideia da música que o pastor Jader Santos escreveu, O Céu é Aqui. Isso ao chegar no Ceará. Ao chegar no Paraná. No Paraná, perdão. Só que vieram só 3, porque o dinheiro não dava para trazer toda a família. A família eram meus avós e 12 filhos. E depois eles trabalharam um tempo e trouxeram toda a família. E a família e as nossas raízes no Adventismo vêm da década de 30. Então eu nasci já como segunda geração adventista, né? E isso foi muito importante, porque o Adventismo traz para a gente algo que é bom, porém pode ser um pouco complicado, que o Adventismo traz para a gente o inconformismo. Ou seja, quero uma vida melhor, porque eu sonho com um céu melhor. Então, e esse tipo de inconformismo trouxe minha família para cá e se estabeleceram no Paraná. Né? E por aí eu tive a oportunidade de estudar, né? E aí quando eu estava na adolescência, eu senti um chamado e aí vem uma coisa muito séria e muito assim, muito marcante. Na minha família, como eles vieram de uma situação de muitas necessidades, muitas privações, eles sempre trabalharam muito, porque eles precisavam saber que hoje eles tinham dentro de casa a comida para amanhã. Né? E eu via e vi nos meus tios, no meu pai, uma luta muito grande por conseguir ter algum bem, ter alguma forma de manutenção e ter uma reserva financeira para evitar o tempo de escassez. E assim, e no meu coração, veja como a gente é criança, eu era adolescente, eu pensava assim, eu não quero que a minha vida seja uma vida para correr atrás do dinheiro.
eu preciso de ter algo mais do que simplesmente coisas materiais. Eu não quero gastar a minha vida correndo atrás de dinheiro. E com essa insatisfação, essa questão, veio, de certa forma, eu senti o chamado de Deus para ser pastor. Também tem uma história que o meu avô tinha um sonho de ter um neto pastor. Mas na cabeça do meu avô, não era para ser eu. O escolhido eram outros. Por quê? Como o pessoal usa aqui na linguajar do Sul e dos meus pais, eu era um menino muito levado. Eu não tinha o perfil. Eu não tinha o perfil, mas como Deus escolhe as coisas diferentes, eu fiquei sabendo que meu avô tinha um sonho de ter um neto pastor, alguém assim, depois já de formado, muitos anos depois, aliás, até não faz nem muito tempo ainda, né? E olha que coisa interessante, da família do meu avô, só tem eu de neto pastor. Nenhum outro, assim, depois tem uma sobrinha minha que casou com um pastor, né? Então, já tem mais gente na família, mas de certa forma eu fui o primeiro. Também na minha família, pelos meus cálculos, eu fui o primeiro a ter um curso universitário. Então, meus avós semi-analfabetos. Meu pai estudou até a terceira série, em não sequencial, pulando, né? A minha mãe aprendeu a ler na Bíblia. E até hoje lê a Bíblia dela, aos 91. E eu tive o privilégio de fazer um curso superior. E alguém que queria, de alguma forma, não ter como meta principal na vida os bens materiais. Mas mesmo assim, eu até brinco com as pessoas, e é uma filosofia meio próxima minha, mas é uma filosofia muito interessante. Tem pessoas, por favor, não é predestinação, tá? Mas tem pessoas que nascem com alguns dons e nasce com o dom de adquirir bens. É um dom que pode ser desenvolvido, que mesmo quem não tem esse dom pode aprender, mas é meio que um dom, né? Tanto é que quando eu tinha 16 anos, que eu fui fazer teologia, eu saí de casa, eu tinha 17 anos. Com né? 17 anos você já foi para fui fazer o curso de fazer o teologia. curso de teologia. Nessa época você ainda era solteiro, Sim. já conhecia a sua... Temos Então, muito assunto para eita, o conversar. Wendel é uma Então, coisa que vai longe. Então, Wendel, aí o que aconteceu? Eu comecei a namorar minha esposa eu tinha 17, ela tinha 16. qual o nome dela? Rosalva, né? A Rosalva, ela é nordestina, Certo. né? E Dona Rosalva, um beijo para você aí. Obrigado por estar nos cedendo seu esposo para estar aqui conosco. E aí o que aconteceu é o seguinte, aí quando eu falei para ela que eu ia embora, aí tem uma longa história, mas eu vou terminar uma parte, vou nessa, tá? Voltando, quando eu estava trabalhando no escritório, meu pai disse assim, você não precisa ajudar nem o dinheiro em casa, só que eu quero que você guarde o seu dinheiro. Eu tinha 16 para 17 anos, pode não parecer muito, mas eu tinha na época 7 cabeças de gado, que meus pais tinham um sítio, né? E aí eu investia em gado. Hoje não é muito, mas 7 cabeças de gado hoje, e teve uma novilha vaca minha, que eu vendi na época,
e paguei meio semestre da faculdade de teologia, que era uma novilha de raça, gado bom. Ou seja, com 16 para 17 anos, Deus me deu o privilégio de ter o dinheiro de um carro popular usado bom. Sabe, umas coisas assim bem fora, assim. E aí, nesse período, quando eu senti que eu devia fazer teologia, eu estava numa situação maravilhosa, super confortável, né? Eu estava na minha zona de conforto, trabalhando num trabalho que eu gostava, né? Já tinha galgado algumas posições dentro do trabalho, que já era, para mim, era muito significativo, menino com 16, 17 anos, ser chefe de uma equipe, era uma coisa absurda. Aí, nesse período, eu já estava namorando a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E economicamente eu estava estabilizado. Nessa época, uma coisa interessante, que é coisa de menino, nessa época eu não tinha nem tinha maioridade ainda, eu já tinha conta em banco e usava talão de cheque. Era uma coisa assim que eu achava maravilhoso isso, né, para o menino, né? Uma outra coisa também interessante, que a gente trabalhava, o escritório atendia muitas empresas na cidade, né? E hoje as coisas são diferentes, mas naquele tempo ter crédito era muito importante. Se eu quisesse, eu tinha crédito em várias dessas empresas que a gente comprava e assinava um papelzinho para depois pagar. Na nota promissória. Exatamente, na nota promissória. Então, eu estava numa situação muito confortável. E aí eu saí para fazer teologia. Deixei um trabalho que estava muito bom. Na época, eu tinha 16 para 17 anos, tinha registro em carteira, né? Deixei uma namorada que a gente se gostava tanto que estamos até hoje juntos, né? E aí eu me aventurei para ir para o colégio para estudar, né? E aí começa a outra saga, né? A outra saga começa aqui aí que dá uma outra visão também muito interessante, que é o seguinte: como que eu ia pagar o colégio? Eu tinha uma reserva, mas isso ia acabar, né? Aí, olha, veja como Deus descreve as letras em qualquer linha. Tem pessoal que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não precisa de linha para escrever. Se tiver linha, ele escreve. Se a linha tiver certa, ele escreve. Se tiver torta, ele escreve. Se não tiver linha, ele escreve também, né? E aí eu vim fazer essa é uma parte que... Porque as pessoas... eles gostam muito... As pessoas sempre contam de sucesso. Mas deixa eu contar uma coisa para você, meu amigo. Eu tenho muito mais fracasso para contar do que sucesso. Quem está assistindo aí agora fala assim: meu pai, esse daí eu acho que não foi uma boa escolha. Pastor, é interessante essa sua fala, e eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu quero tocar nesse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre prosperidade, só que a gente, para chegar na prosperidade ou chegar ao sucesso, com certeza todo mundo passa pelos fracassos. Exatamente. Né? Isso é até bíblico, porque a Bíblia fala que o justo cai sete vezes se levanta. Ou seja, não fala que ele não cai. Só que as pessoas às vezes só olham a levantada, ou quando a pessoa já está em pé, não vê quantas vezes a pessoa precisou se levantar. Mas eu queria fazer eu tenho outra fala minha que tem sobre isso, e isso eu usei muitas vezes em sermões. Eu disse assim, olha, uma frase bem pessoal, assim, olha, eu tenho muito mais fracasso para contar do que sucesso. E os poucos sucessos que eu tive ainda não foram méritos meus, foram a graça de Deus. Uau! Essa daqui vai ficar gravada, eu vou anotar depois, porque é uma frase forte. Nessa trajetória, pastor, o senhor morava numa cidade e foi estudar teologia em outra cidade. Qual foi a distância isso é que o senhor precisou? Muito importante.
1.000 quilômetros. Muito perto. E Naquela detalhe, época, era muito longe naquela época. Detalhe, né? Eu saí da minha casa, o vestibular, olha só, o vestibular na época, eu acho que foi dia 2 e 3 de janeiro, no IAE em São Paulo. Era o IAE e tal, que ficava na estrada Itapecerica da Serra, quilômetro 23,5, 22,5. E eu fui para fazer o vestibular, eu saí no dia 30 ou 31 de dezembro. E aí eu levei duas coisas só. Levei uma mala, que hoje a gente coloca aí nos aviões, uma mala de 23 quilos, mais ou menos, e uma mochila de lona, que naquela época, essa mochila de lona, a gente comprava no Shopee da época. Eram os catálogos que a gente comprava e depois vinha pelo correio. Quer dizer, a venda, o e-commerce, já vem de muito tempo. Eu já comprei lá no e-commerce. E aí, eu saí com 17 anos, na época eu levava o dinheiro que eu estava levando, não tinha banco como é hoje. Eu levei na época, dinheiro de hoje aí, talvez uns 10 mil reais, né? Tudo em nota. E São Paulo, toda aquela fama, até hoje é um lugar assim, que inspira cuidados, né? Todas as cidades brasileiras é muito arriscado você andar com um volume grande de dinheiro. E eu cheguei, o pessoal mais antigo vai lembrar, eu cheguei em São Paulo na famosa rodoviária da Estação da Luz. Tinha uma rodoviária, ele depois mudou, foi lá para um outro lugar lá, e não tinha, na época estava também a época de metrô, estava construindo já o metrô, já tinha metrô e tal, mas eu cheguei na Estação da Luz e o ônibus que eu tomava para o colégio ficava no Vale do Anhangabaú. Dava mais ou menos uma distância, talvez 3, 4 mil metros, não era muito longe. Mas eu saí de lá e fui até onde eu ia tomar o ônibus para o colégio, carregando a mala e a mochila e literalmente em cima do dinheiro, meu filho. Que eu botei o dinheiro tudinho num pacotinho de plástico certinho, botei dentro da minha meia, sapato e pisava em cima do dinheiro. São as coisas. Aí eu fui para o colégio, né? Eu faço aniversário dia 4 de janeiro, tá? No dia do meu aniversário, eu recebi o resultado do vestibular. E eu não passei. Eu não passei. Eu pensei assim, puxa, eu acho que Deus não me quer nessa missão. Mas eu tinha feito um amigo que havia comportado lá na minha cidade e tal, do Paraná também. Vou citar o nome dele, que é uma pessoa que foi uma referência bacana na minha vida, chamado José Calixto. E o Calixto, ele já vinha do colégio, ele estava comportando em Santa Catarina. Eu reprovei, ele também reprovou. Aí ele juntou os dois que haviam reprovado, os dois fracassados, né? O pessoal não gosta, mas, gente, não tem nenhum problema, fracassado não tem nenhum problema. Foi naquela batalha nós fracassamos, né? Mas haveriam outras. E aí eu saí com eu e esse amigo, ele já estava trabalhando para pagar a faculdade dele, e nós no meio adventistas usamos um nome chamado colportagem, que nada mais é do que venda de livros religiosos, que quando a gente vende, a gente tem um lucro em cima desse valor, e esse lucro vem para a gente. E é um lucro que, se você trabalhar direitinho, dá para você ter um resultado financeiro positivo. Naquela época se vendia, naquela época já não era fácil vender livros. Em resumo é isso. Mas a gente vendia, né? E esse meu amigo, ele foi vender esses livros no interior de Santa Catarina. Estava em São Paulo, Santa Catarina, aqui próximo ao Rio Grande do Sul, tinha que atravessar o estado do Paraná e tal.
E eu falei para ele assim, ele falou, estou lá trabalhando, você quer ir? Eu falei, estou indo. Eu nunca tinha vendido um livro para ninguém. Tinha vendido outras... Não, tinha vendido. Quando eu fui na minha infância, minha mãe sempre foi uma pessoa que cultivou a terra e ela, tudo que ela... A gente chama que a minha mãe tem o dedo verde. Tudo que ela planta prospera, uma coisa linda. Eu vendi alface na minha infância, né? Cestinho de alface nas casas que minha mãe produzia, alface orgânica, sem agrotóxico, mas eu nem sabia disso para fazer a propaganda, né? Vendia alface lá. E a única coisa que eu tinha vendido na minha vida era alface, né? E aí eu passei a vender livros. Mas uma coisa interessante, esse meu amigo apresentou para uma pessoa o livro, e vamos comparar hoje, seria assim, 3 livros que dariam na faixa de R$ 600 por aí, mas tinha um que custava 50. O camarada comprou o de 50. Só que a gente fazia o pedido para entregar daqui 15 dias ou 20 dias e tal. E ele vendeu esse livro para mim e disse, esse é seu. Falei, agora eu descobri o caminho da riqueza. E aí nós saímos, né? Detalhe, eu nunca tinha trabalhado nisso, mas depois de 30 dias, eu fiz uma conta muito simples. Esse meu amigo, que já tinha uma experiência enorme, vamos dizer assim, em valores de hoje, assim, ele tinha vendido tipo R$ 20.000. O valor de hoje em 30 dias, mas ele tinha vendido uns R$ 20.000. Eu tinha vendido 15. Falei, rapaz, ele é profissional, chegou a isso, eu sou amador, cheguei a isso, o céu é aqui, está resolvido. Agora eu sei, agora eu já sei que eu posso sobreviver de maneira tranquila. E aí nós terminou essa campanha, nesse período de vendas, fizemos os acertos direitinho, e aí tinha o vestibular no ENA, que era a Faculdade Adventista de Teologia em Pernambuco, em Belém de Maria. Aí nós saímos de Santa Catarina, eu passei na minha casa no Paraná, revi a minha namorada, que nessa época a gente já estava noivo. A gente já estava noivo. A gente namorou 1 ano e ficamos noivo. E aí foram 4 anos de noivado até o casamento. Mas 4 anos, foram 4 anos de namoro longe. Né? E naquele tempo o namoro era diferente de hoje, tá? Fica tranquilo. E aqui é uma coisa interessante para dizer para os mais novos que estão ouvindo, nós namoramos 5 anos. Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com gratidão a Deus, né? Mas quando nós namoramos 5 anos e quando fomos casar na igreja, se eu não quisesse casar com ela, eu não precisava casar com ela. Sim. Os mais entendidos sabem por quê. E é isso aí. Então Deus foi muito bom. Troquei de mala, fui para o Nordeste. E lá eu fiquei uns 10 dias antes, me preparei melhor para o vestibular e passei entre os 10 primeiros. Falei, opa, vê como a vontade de Deus na cabeça da gente muda rápido, né? Quando eu reprovei, não é a vontade de Deus. Passei entre os 10 primeiros na segunda tentativa. Gente, Deus me chamou para isso. Pastor, nessa trajetória, porque imagina, você sai de uma cidade, roda 1.000 quilômetros, faz o vestibular, não passa, vai para uma outra cidade, roda mais de 1.000 quilômetros, porque você passa para uma cidade, vai para Santa Catarina, vende, descobre que a venda dá um rendimento muito maior do que aquilo que você entende como seu chamado. Vai para o Nordeste, acho que talvez aí mais de 3.000 quilômetros. Exatamente, foram 4 dias de viagem. De Santa Catarina ao Pernambuco, acho que deve dar uns 3 dias de viagem na época. 3.000 Os ônibus daquela época, eles eram como os ônibus circular de hoje. Sim. Sabe? A gente sentava na frente assim, tinha só uma proteçãozinha assim, o motorista estava aqui embaixo e era dia e noite, dia e noite. E nessa trajetória, teve alguns momentos que você falou assim,
não dá, que você se questionou aquele chamado que você entendeu Uhum, lá com 16 anos, que você falou assim, eu acho que eu preciso vender, porque vender vai me dar um rendimento uhum. maior, ou você se questionou sobre a questão Do do chamado chamado? ou seguir o chamado ou seguir as vendas, né? É uma Exatamente. coisa interessante. Então, aqui tem uma coisa interessante. Eu comportei 8 férias, 8 férias. Mas aqui tinha uma coisa interessante. Depois que eu me formei, eu disse nunca mais eu vou vender Uhum, livros. Mas eu voltei atrás. Aliás, tem uma outra coisa. A coisa mais tola que tem é dizer nunca. uhum. Portanto, vem aquela frase célebre, né? Nunca diga nunca. Então, depois de formado, uns 10 anos depois de formado, 12, eu saí com um amigo meu, fizemos vendas, trabalhamos uma semana. Em uma semana de vendas, nós ganhamos o salário que a gente ganhava do mês inteiro. Então, mas aqui tem uma coisa interessante, não é sobre isso, Sim. é sobre propósito, né? Então, quando eu aí e quando eu e trabalhei as outras férias, e Deus foi tão bom comigo nas vendas de livros e tal, foi uma coisa tão interessante que Deus me abençoou tanto que eu vendia demais, eu vendia muito, eu vendia apresentando os livros, eu vendia sem nem falar dos livros, eu vendia porque eu contava uma história para o camarada e ele comprava sem saber o que estava comprando. Já vendi para o camarada, eu estou aqui fazendo, apresentando para ele, vendendo os livros, estou vendo os meus livros que eu estou vendendo na estante dele e vender para ele de novo. Porque não é sobre livros, é sobre pessoas, é sobre contato, é sobre interação, é sobre a pessoa dizer assim, não, esse camarada se importa comigo, vou comprar. Não sei para que eu vou comprar, mas ele se importa comigo, eu me importo com ele. Uhum. A gente, a grande motivação das pessoas é o se importar. A grande motivação da vida é amar, sabe? E depois, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas e aí, e aí eu passei, fiz todo o meu curso e nesse detalhe eu conheci o Brasil inteiro, né? Uhum. Eu vendi livros na Bahia, vendi livros em Pernambuco, vendi livros no estado do Tocantins, na época era Goiás, vendi livros no Acre, vendi livros no Paraná, e algumas, assim, Deus foi muito bom comigo, algumas das situações, uma dos meus trabalhos, eu vendi tanto que no último mês de trabalho, eu fazendo as vendinhas, recebendo, entregando, na época tinha uma aplicação financeira no Brasil chamado Open Marketing e Overnight. O Overnight era uma coisa muito louca, mas você chegava 10 da manhã, botava R$ 1.000. No outro dia, às 10 da manhã, você pegava 1.020. E eu, numa dessas assim, porque eu recebi o dinheiro, aqui no começo recebi o dinheiro, mas eu tinha que pagar as contas daqui 30 dias, mais ou menos, que era o período que eu estava trabalhando. Então, esse dinheiro eu deixava rendendo no banco. Eu chegava no banco, os caras achavam que eu era milionário, porque eu tinha um monte de dinheiro lá que eu ia vendendo os livros, pegando dinheiro e tal, e depois tinha que juntar tudo para fazer os acertos de contas. Então, até nisso, vê que coisa interessante, como que as coisas andam, né? Você vê que é meio assim, meio que você quando Deus dá alguns dons para você, mesmo quando não é esse o objetivo, você faz a coisa acontecer. Uhum. E aí foram coisas maravilhosas que eu tinha, a viagem mais longa que eu tinha feito da minha casa até os 17 anos foi 500 quilômetros. Nesses 4 anos,
Eu viajei de avião, eu conheci o Brasil quase inteiro, o norte, o centro-oeste. E aqui tem uma coisa interessante. Eu vendi esses livros com uma alegria muito grande, porque, aí vem o negócio, eu tinha uma meta. Eu vendia para me pagar meus estudos. O meu sonho, o meu projeto, o meu propósito era o estudo, era terminar a faculdade, era ser o pastor que eu queria, sonhava ser. Então, o que movimenta os sonhos da vida da gente é que você vai pagando preço pelo caminho, porque você quer chegar na sua meta, no seu objetivo, né? E quanto maior o objetivo, maiores são os preços a serem pagos, né? Pastor, antes da gente estar ao ar, você me fez uma pergunta que você disse que você gosta de fazer para as pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para o Daniel de hoje e o Daniel de 19 anos atrás. Quando você fala de propósito, de venda, de objetivo, mas se perguntasse para o Daniel, que estava ali na faculdade, lutando para se formar e se tornando um pastor, o que é o salário para o Daniel daquela época? É a mesma opinião que você tem hoje? Qual que seria a diferença? Mudou, mas não mudou muito. Porque quando eu estava começando no ministério, eu entrei, aí tem uma história muito complicada para contar, que quase ninguém conta, é aquela história, ninguém conta fracasso. Mas eu não ligava para dinheiro. Antes de fazer teologia, eu organizei a minha vida, eu tinha dinheiro guardado, eu tinha uma visão financista de guardar, de projetar e de ter algumas, de formar um capital, né? Quando eu entrei no ministério, eu perdi essa visão. E a minha visão era, eu dedicava às pessoas. Então, o que eu ganhava, eu usava, lógico, para a manutenção da minha família, mas eu tenho um pensamento comigo. Ninguém que me peça algo não fica sem receber. Eu dou. Então, até hoje, logicamente, existem certos limites, né? Mas eu não me lembro de alguém que tenha pedido dinheiro para mim e não tenha dado. Nem que não necessariamente o que a pessoa me pede, mas pelo menos alguma coisa assim, olha, você não vai voltar de mãos vazias. Durante a minha vida, todos os que passaram vendendo livro na minha casa, que tiveram coragem de chegar assim, pastor, tem esse livro aqui assim, assim, todos, eu comprei de todos. O que um dia fizeram para mim, eu fiz para todos. Que tem uma coisa na minha vida que é muito forte, chama-se coerência. Você precisa ser coerente, verdadeiro. Você não pode ser incoerente, né? E aí o que aconteceu é o seguinte, eu passei 12 anos, 12 anos na primeira fase, isso aí é muito importante, 12 anos da minha vida já no ministério, que eu não consegui guardar nenhum centavo. E entrei numa espiral terrível. Eu comecei a usar cheque especial. Por quê? As demandas eram muitas e a coisa ia indo, né? Depois de 12 anos, eu estava falando a nível de carreira. Com 12 anos eu cheguei no top da minha carreira. Eu cheguei não vou citar nomes por uma questão ética, né? Sim. Mas eu cheguei no que a gente pode dizer para um pastor de distrito, eu cheguei no máximo que pode chegar em termos de igreja significativa, igreja grande, uma coisa extraordinária, maravilhosa. E eu cheguei lidando com o que eu gostava, do jeito que eu gostava,
pensa num cidadão feliz, realizado como trabalho, mas quebrado financeiramente. Quebrado financeiramente. Não quebrado no sentido no sentido de não cumprir meus compromissos, né? Mas é tipo assim, quando chegava lá pro dia 10, acabava o dinheiro, do dia 10 até o dia 20, até o dia 30 era no cheque especial. Aí dia 30 cobria, sobrava até o dia 10 de novo e mais 20 dias assim. Então, nessa espiral, eu fiz a conta por baixo, esses tempos aí, talvez não sei, para que as pessoas entendam que quando você chega a um determinado momento, você passou por muitos caminhos, né? Eu fiz uma conta, nesse momento eu passei mais ou menos 30 anos da minha vida pagando juro de cheque especial. Olha que situação, né? Mas nos 12 anos que eu estava no auge, ali houve a virada da chave. Por quê? Eu fui transferido para uma outra geografia, para um outro estado, e eu não queria ir. Ninguém fala isso, tá, filho? Ninguém fala isso. Todo mundo fala que foi sucesso, que deu certo. Não, desculpa, mas você vai ouvir aqui uma história, aquilo que eu já disse, né? Sim. Eu tenho mais fracasso a contar do que sucesso. Porque os pouquinhos sucessos ainda nem são meus, são de Deus. Foi a misericórdia de Deus, né? Aí eu fui para uma outra geografia e eu cheguei e botei uma coisa no meu coração. Nunca mais eu vou ficar sem opção. Porque nessa mudança eu fui, mas eu fui. Veja como a gente muda de percepção da vida. Eu fui porque se eu não fosse, eu não teria como sustentar a minha família. Entendo. Eu passei 12 anos, não tinha reserva nenhuma. Qual a idade você tinha nessa? Então, nessa época eu tinha a idade do sacrifício, né? 33. Porque eu terminei teologia com 21, com 33 anos, eu tive o meu calvário nesse sentido. Pastor, eu quero ouvir isso, mas me veio aqui agora à mente. Eu estou lendo um livro do John Kepler, que é um dos maiores investidores do Brasil. O nome do livro se chama Coração Ensinável, e o Kepler tem uma base bíblica muito forte, e enquanto a gente está conversando, a mente vai... E eu estou aprendendo também. Fluir. Ele fala que a nossa vida, ela funciona como setênios. Ou seja, de a cada 7 anos a gente vive um novo ciclo. Um novo ciclo. Você acredita que você passou por essa fase de transição? Porque assim, a gente muda e amadurece. Com certeza não vou perguntar a idade. Tá? Não, pode falar. Hoje eu tenho 62. 62? 62. E tem exatamente 2 anos e pouco que eu aposentei aos 60. E aposentei aos 60 porque nos 60 eu tinha 60 de idade e 38 anos de contribuição ao INSS. Sim. Então, foi assim, hoje, veja, se eu tivesse começado um ano depois, eu teria que ir aos 65 trabalhando. É interessante que você falou assim, não vou ficar sem opção. Mas como o senhor vê o seu ciclo nesse processo? Então, o meu ciclo é um pouco diferente. O meu ciclo não é de 7, o meu ciclo foi de 12. De 12. Né? Sai do 7, mas vai para o 12, que fica dentro dos padrões bíblicos. Né? Mas você acredita que nós vivemos ciclos na nossa vida? Vivemos ciclos. Não, tanto é que assim, olha que coisa interessante. A cada 12 anos a minha vida mudou. Então, os primeiros 12, olha só, os primeiros, até de idade, na verdade, mas de trabalho, de vida útil, assim, trabalhando, né? Mas, ó,
dos 21 até os 33, eu tive trabalhando numa região geográfica. E essa foi a minha experiência financeira. Aí eu fui para uma outra região geográfica e fiquei 12 anos lá. Nesses 12 anos, olha que coisa interessante, nesses 12 anos, continuei trabalhando, não diminui mas eu mudei o meu foco. Falei, opa, deixa eu organizar a minha vida. E aí eu estabeleci um outro princípio na minha vida. Isso foi... Alguém com certeza deve ter dito isso, porque Salomão já disse que não tem mais nada novo debaixo do sol. Então está tudo certo. Mas eu desenvolvi uma outra visão de vida. Bom, primeiro, eu organizei a minha vida e eu comprei uma residência para me morar. Uhum. Usei na compra dessa residência até minha impressora, ela foi vendida para ajudar a pagar as contas. Tá? Uhum. Aí só isso aí já daria, só essa história desse primeiro imóvel que eu comprei dá um podcast, mas vou resumir, só vou deixar por aqui. E aí eu estabeleci uma outra coisa, que é o seguinte: móvel, ó, eu estabeleci a meta assim, ó, imóveis, automóveis, imóveis. Móveis, não de ir, né? Móveis, mesa, cadeira. Eu estabeleci algumas coisas. Automóvel é isca, imóvel é peixe. Uhum. Tá? E móveis não é nem isca nem peixe. É a quirela que você joga para chamar o peixe e que nunca dá certo para chamar o peixe. Você joga, simplesmente joga. Né? E aí, Deus me deu sabedoria que eu, além desse imóvel, eu fui adquirindo outros. Uhum. E em 12 anos, nessa nova geografia, Deus me deu a bênção de fazer um capital em imóveis razoável. Mais ou menos assim, para você entender, se juntasse todo o dinheiro que eu adquiri na minha vida até esses 24 anos de trabalho, de trabalho com rendimento, né, podemos dizer assim, se juntasse tudo que eu ganhei no final desses 24 anos, é como se eu não tivesse gasto nada, porque estava tudo imobilizado. Uhum. Por quê? O imóvel, o pessoal hoje tem uma visão, a meninada moderna, e depois da pandemia, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é importante, criou-se uma visão de que as pessoas, primeiro você vive, depois você paga. Uhum. Isso é uma visão errada. Primeiro você paga, depois você vive. Ok? Uhum. Ou seja, primeiro você paga a sua viagem de férias para depois você curtir a viagem de férias. Mas as pessoas, eles vão para a viagem de férias e ficam um ano lembrando dela, todo final de mês pagando. Uhum. Sabe? Então, é a cultura do viva hoje, pague amanhã. E nessa ideia do viva hoje, pague amanhã, nós vivemos num país que, pelas últimas pesquisas que eu tenho ouvido aí nas mídias aí, que 70, 80% do país vive endividado, as pessoas vivem endividadas. E tem um percentual enorme de pessoas que não que tem dívida com mais de 90 dias atrasado, que não tem como pagar. Porque é uma coisa muito simples. Primeiro você curte e depois você paga. E não é assim, primeiro você paga e depois você curte. Ou seja, o nosso país está vivendo e os nossos amados irmãos vão para a igreja e o culto é muito chato. A igreja é muito ruim. Por quê?
porque eles estão na igreja, o pensamento deles está aqui no aplicativo do banco. Está lá na geladeira, onde tem um monte de conta coladinha com imã para pagar. Como é que uma pessoa dessa vai ter paz na vida? Como uma pessoa dessa vai chegar e assistir, vai estar participando de um culto de adoração, que a gente não assiste, a gente participa, a gente adora, sabendo que quando ele chegar em casa, as coisas estão difíceis. E a promessa de Deus, ela diz assim, olha, vem que eu vou te dar para vocês o melhor dessa terra. Só que eu vou te dar o melhor, mas é para você viver o melhor quando você receber o melhor. E não viver o melhor sem ter o melhor. Né? E aí tem um outro pensamento que eu ouvi. A primeira vez que, quando eu levei 12 anos para aprender isso, tá? Mas no primeiro mês de trabalho, como me tornei pastor, o tesoureiro lá da igreja que respondia, chamou os mais novos e disse assim, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Funciona muito simples. Quem gasta menos do que ganha é sábio. Quem gasta o que ganha é tolo. E quem gasta mais do que ganha, ele está tirando de alguém. Aí você pode dar o adjetivo que você quiser, que eu não quero dar um adjetivo que não seja, que seja assim um tanto que possa não ser muito legal, ser muito forte, né? Mas é isso. Quem gasta mais do que ganha está tirando de alguém, filho. Não tem. Fazendo uma pequeno parêntese aqui, pastor, a conversa, se a gente... Isso é só uma parte, tá? Para fazer o 2, o 3. A gente acredita que bateria um recorde de tempo para fazer o podcast, mas nós estamos aqui, o podcast Iluminando o Caminho está ao ar, graças à nossa parceria com o Grupo Conexão do nosso querido Gilson Carvalho. Estamos aqui no estúdio cedido pelo Gilson. E esse podcast também ele vai ao ar com o patrocínio da Trip For Me Nordeste, que é uma empresa de turismo especializada na Rota das Emoções, onde atende Maranhão, Piauí, Ceará, ali, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Litoral Cearense. Então, queremos agradecer aí aos nossos patrocinadores do podcast Iluminando Caminhos. Esse podcast ele também tem um objetivo. Nós estamos tendo aqui uma conversa onde estamos aprendendo sobre prosperidade, sobre fé, sobre fracassos. E eu queria fazer uma pergunta ao meu amigo pastor Daniel. Uhum. Pastor Daniel, hoje você já está jubilado. Isso. Certo? Você já não está mais na ativa. Uhum. Quando houve a jubilação, teve aquela pergunta do e agora? Muito bom. Então, muitas pessoas, vai aposentar e agora? Não houve para mim. Uhum. Porque faltando uns 3, 4 anos antes de aposentar, eu me programei para aposentar. O que é me programar? Deus me abençoou muito. Nessa época, eu comprei um veículo não novo, semi-novo, né? Porque daí eu ganhei a desvalorização e tal, e disse esse carro para minha aposentadoria. Paguei à vista na época, eu já tinha saído do ciclo inflacionário, das dívidas de juros, de cheque especial e outras coisas mais. Deus me permitiu fazer uma reserva em dinheiro, em investimentos sólidos, em bancos oficiais e rendimentos de maneira bem, digamos, o pessoal chama assim, conservador, né? Também, no tempo que eu estive numa geografia, que eu comprei alguns imóveis, então Deus me permitiu ter os aluguéis, o rendimento do dinheiro fixo e também a aposentadoria. Então,
eu terminei tranquilo e com outro pensamento. Vou fazer algumas viagens, né? Vou me dedicar a algumas coisas que eu preciso fazer. Desde então eu tenho me dedicado a esse é o terceiro ano de aposentadoria, né? No primeiro ano tivemos a oportunidade de passar a fazer uma viagem para as Terras Santas, né? Incluindo Jerusalém. Ficamos uma semana em Jerusalém. Que emoção! Que os É um lugares. sonho. Sabe, eu tenho lembranças muito marcantes, como quando eu estive no Jardim do Getsemane, né, na Via Dolorosa, né, no Muro das Lamentações, que é a base do antigo templo. Coisas maravilhosas, né? O ano passado, nós fizemos eu e minha esposa, fizemos uma viagem pelas Américas, né? América do Sul, América Central e América do Norte. Esse ano a gente está mais doméstico, porque, por umas questões familiares. Eu tenho estado acompanhando os meus pais, já são mais idosos, então não dá para eu me ausentar muito, né? E eu tenho meus trabalhos, né? Que eu administro as minhas coisinhas que eu tenho lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E tem uma coisa interessante ainda. Uma das primeiras coisas que eu cheguei em Campo Grande eu comprei foi uma enxada, rastelo, e aí eu tenho um pedacinho de terra no fundo do quintal da minha casa que eu passo horas assim saudáveis, literalmente voltando àquilo que eu já fiz, né? Eu trabalhei na roça quando criança, trabalhei no comércio, trabalhei vendendo alface, trabalhei vendendo lenha, né? Trabalhei em escritório, no ministério. Então, como dizia o apóstolo São Paulo, de tudo eu já fiz um pouquinho, né? em tese. Então, para mim foi bem tranquilo, né? Isso bem tranquilo. Agora, uma coisa que eu até comentei com você, gente, assim, nós temos quanto tempo? Você avisa aí. Ué, nós estamos tranquilos, Então, pastor. tá. A gente está Então, conversando. vamos embora. Então, vamos embora. Você já está com fome? Tá com Não, eu estou pressa? tranquilo. O nosso câmera ali está tranquilo também, Então tá Wesley. tudo certo. Já fazendo aqui, espero que não quebre essa linha de raciocínio, você falou para mim que você não conhece os Lençóis Maranhenses, nem o Delta Mas do Parnaíba, pretendo. nem Jericoacoara, então a Trip for Me vai estar ali Mas para lhe atender quando você for. Vamos negociar com muito carinho. Vamos falar com muito carinho. Pastor, talvez seja esse assunto, mas eu queria fazer uma pergunta e aí você vai completando Sem essa problema. linha de raciocínio. Porque, assim, há uma dualidade de opiniões em relação ao cristianismo e prosperidade. Porque tem uns que acham que o cristão que prospera, ele está desviando de alguém, principalmente se for um cargo de liderança. E tem outros que acham que o cristão tem que ser humilde, e quando fala de humilde, fala de pobreza. Qual que é a visão bíblica, para a gente aprofundar um pouco na questão espiritual, que um pastor já jubilado falaria? Porque você falou assim, olha, a promessa de Deus é que nós vivamos o melhor dessa terra. Só que aí tem os versos que falam que é mais difícil, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Qual que é a diferença entre riqueza e prosperidade? Todo mundo é para ser rico ou tem uma diferença entre parte financeira e prosperidade? O que você disse é uma coisa muito interessante. Eu vou Ficou claro? Ficou. Vou tentar enquadrar tudo dentro da minha visão de raciocínio, que, por favor, não é um dogma. Tá? Bom, mas é bíblica. Mas é bíblico, com certeza. Veja bem, a Bíblia ela é ampla. Né? Então nós temos na Bíblia o plano de Deus era que o seu povo fosse um povo próspero, porque prosperidade e riqueza é diferente. Prosperidade é vida espiritual consistente, é
vida econômica consistente, vida emocional consistente, vida familiar consistente e vida de ajudar aos outros consistente. Isso é prosperidade. Por quê? Agora, o que é riqueza? Riqueza, a visão da riqueza tem a ver com assim, para eu ter, eu tenho que tirar de você. Isso nunca foi bíblico. Nunca foi bíblico. Então, a riqueza, quando é tirar de alguém, quando é obter lucro a qualquer preço, isso não é bíblico, isso é desumano. Né? Isso é uma tragédia. Porém, tem uma outra coisa também interessante. Se nós olharmos, eu não vou citar o texto que agora, não pensei em anotar isso, mas o pessoal conhece. Nós temos a parábola nós temos a parábola dos talentos. A um, o Senhor deu 5 talentos. Ao outro, ele deu 2 talentos. E ao outro, deu 1 talento. As pessoas são assim. É exatamente isso. Tem pessoas que vão ter 5 talentos e vão granjear mais 5. De certa forma, eles serão ricos. Mas não significa que esse granjear 5 foi de maneira desonesta. E vai ter uns que vai ter 2 e vai dobrar para 4 e vai ser a vida inteira assim. E vai ter uns que vai ter 1 e até o que tem lhe será tirado. Então, as pessoas, elas e aí, aí vem uma fala de Jesus muito interessante. Ele diz assim: os pobres sempre tereis convosco. Enquanto existir humanidade, haverá ricos, prósperos e pobres. Sempre. Os ricos sempre serão ricos, porque a visão do rico, que eu quero não colocar uma visão assim do lucro a qualquer custo, tá? E o próspero sai, mesmo que tenha muitos bens, o próspero ele sai dessa classificação, porque o próspero ele reparte com o que sofre, ele ajuda o necessitado, né? E agora talvez alguns desse choque. E é muito importante ter os pobres conosco, porque é uma maneira de divinamente sermos usados por Deus para abençoar algumas pessoas. Mas nós podemos e devemos não abençoar apenas dando o peixe pescado, que é uma fala bem conhecida, mas ajudando esses aqui a terem uma visão um pouco diferente. Né? Você sabe porque eu estou aqui falando com você. Né? E é uma história, só isso daria para a gente fazer um podcast. Né? No meu tempo de pastor na ativa, eu percebi algumas coisas muito simples. No meu primeiro distrito que eu cheguei, era uma igreja que tinha uns 80, 100 membros, 80, 90 membros. E depois que eu fiquei lá 4 anos, depois de 4 anos, nós tínhamos 120, 130, 140 membros, a igreja cresceu. Quando eu cheguei nessa igreja, a igreja tinha 4 carros. Só tinha 4 irmãos que tinham carros. Porque naquela época não tinha todos os financiamentos que tem hoje. Quando eu saí de lá, tinha muito mais que 10. Eu falei, Senhor, então pode ser abençoado as pessoas, e as pessoas podem crescer devagar. O crescimento e a prosperidade não é algo instantâneo, não é loteria, mas é a soma de um trabalho continuado. Né? Hoje, Deus me abençoou, não sou rico, mas sou próspero. E o momento que eu estou vivendo é a soma de 38 anos de trabalho, de economia, de investimento certo, de não acreditar em investimento milagroso. Esse é o resultado. Não existe milagre nesse sentido. O que existe
é uma sequência de boas práticas, de boas decisões e de busca segura pelos conselhos de Deus. O grande problema, meu irmão, é que as pessoas têm o péssimo mal da pior tragédia que pode acontecer nas pessoas. Chama-se comparação. Uhum. Essa é a maior tragédia, né? Eu conheço pessoas queridas que era assim, tipo assim, o fulano tinha 10 e o outro tinha 1. Depois de um período de tempo, quem tinha 10 estava com 100 e quem tinha 1 estava com 10. Só que quem tinha 1 e estava com 10 olhou para o que tinha 100 e falou: isso não é justo. Uhum. Não é justo com quem? Com o quê? Meu, você tinha 2 talentinhos, você tem 4 agora. O outro tinha 5, tem 10. Então não se compare a ele. A tragédia hoje das pessoas é comparar-se com outras pessoas. Quando eu devo me comparar comigo mesmo. Olha, eu estava assim, passou tanto tempo, eu estou aqui, agora eu estou aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Né? Veja como eu comentei no começo da minha família. Meu pai e minha mãe, semi-analfabetos. Uhum. Né? Eu falo isso assim com gratidão a Deus, porque eles ficaram assim, mas nós não. Hoje nós somos em 5 irmãos. Dos 5 irmãos, 4 têm cursos universitários. Dos 4, 2 têm mestrado. Dos 4, 1 tem doutorado. Uhum. E dos 5, tem um que não cursou um curso universitário. Só que os nossos filhos, né? Meu pai tem, deixa eu ver, deixa eu fazer a conta aqui, 2, 4, 5, deixa eu ver, eu e minhas filhas são 2, do meu irmão um casal 4, da minha irmã 3, 7, meu pai tem 10 netos, todos eles têm curso universitário, Uhum. né? Dos quais alguns cursos muito importantes, como medicina, como direito. Você vê que há um crescimento, mas sabe quanto tempo levou isso, filho? Levou 50 anos. 50 anos para pegar um casal que tinha semi-analfabeto, a segunda geração já teve mais escolaridade, a terceira então explodiu. Isso é prosperidade. Mas as pessoas não veem assim. E muitos dos nossos irmãos sofrem. E aqui tem uma frase que eu tenho ela numa palestra que eu tenho fala sobre as questões de fidelidade, economia, essa coisa toda, e diz assim, algumas frases, agora eu vou fazer algumas frases minhas, assim, que eu adquiri, que não são minhas, mas que eu gosto. As pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Uhum. Você já pensou que loucura? Né? Hoje a moda hoje é a moda dos carros. Né? Filho, eu preciso de um carro para me levar do ponto A ao ponto B. Uhum. As pessoas não. Eles não querem um carro para levar do ponto A ao ponto B. Eles querem um carro para levar do ponto A ao ponto B e todo mundo ficou olhando e falando, oh, que carrão. E às vezes o coitado toca aquele baita do carrão, mas ele tem que deixar o carro na casa de um amigo, porque está com busca e apreensão. Você está de brincadeira. Para que isso? Né? Essa é uma coisa assim tremenda que as pessoas não param para pensar. Uma outra coisa assim que bate no meu coração muito forte é que as pessoas elas se preocupam muito mais com a aparência do que com a essência.
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você chega num carrão ou num carro humilde, para mim não tem diferença nenhuma. Eu trato você do mesmo jeito. O mundo trata diferente, né? Deus me deu o privilégio de ser pastor de muitas igrejas, algumas com pessoas de nível econômico muito mais elevado do que eu, né? Mas a todos eles, a minha linha sempre foi: se eu cumprimento a pessoa humilde, eu cumprimento a pessoa que não é humilde com a mesma efusividade. Não tem diferença. Para Deus não tem diferença. Deus não vê conta bancária. Deus vê o coração. E tem mais uma coisa muito importante: pessoas que têm muitos bens não gostam de ser paparicadas. Não gostam. Ah, tá aqui o fulano. Eles não gostam. Trata eles normal, que eles vão ficar muito mais satisfeitos, sabe? Então, a vida me ensinou que a gente, o, a, mais é menos. Da maneira mais simples que você for, é melhor. Você não precisa ostentar. Para quê? Para que ostentar? Né? Eu tenho uma filosofia bem simples, né? Por exemplo, uma coisa das coisas bobas da minha vida. Quando eu tenho um par de sapatos social, um outro esporte, um tênis, uma sandália e três chinelos, pares de chinelo. É isso. Para que eu vou ter 50 pares de sapatos, só tem 2 pés? As pessoas gastam muito em coisas desnecessárias, sabe? Não tem necessidade. Eu tenho meu guarda-roupa, quando eu tinha algumas peças que estão mais usadas, eu pego, quando eu tiro uma peça usada, eu coloco uma nova. Simples. Não acumula. Compartilho com alguém, sabe? Outra filosofia minha de vida, eu raramente deixo de ajudar quem me pede. Só se não tiver condições. E não me lembro de alguém ter me pedido comida para eu não ter dado. Simples assim. Né? Tem uma história interessante. Eu estava lá em Campo Grande, estava andando de carro. Campo Grande é uma cidade meio interiorana. Aí eu parei assim perto do sinaleiro e de dentro do meu carro vi uma nota de R$ 2 no chão. Não tinha ninguém por perto, estava meio parado ali perto ali. Eu abri a porta e peguei o dinheiro. Rodei 10 metros, tinha uma pessoa pedindo dinheiro. Eu peguei os R$ 2 e dei para ela. Simples assim. Né? Uma outra coisa também que se eu passar pela rua e eu chegar a ver uma moeda de 1 centavo, eu paro e pego. Não é pela moeda, não é pelo valor nominal, é pelo respeito ao dinheiro. Tem muitas pessoas que não respeitam o dinheiro e o dinheiro não as respeita. Sabe? Então, espiritualmente, isso tem valor. E a Bíblia é muito clara. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Não significa que você deva ter pão para as próximas 10 gerações, mas que você tenha o seu pão e tenha pão para dar para alguém e tenha um pãozinho para comer depois de amanhã, se o pão de amanhã não aparecer. Coisas assim. Né? E por onde eu passei, eu vi muitos irmãos com muito potencial. E sempre que eu encontrei alguns deles e pude dar conselhos e ouviram, ninguém se arrependeu. Né? Ninguém se arrependeu. E teve alguns casos, assim, teve um caso específico que eu cheguei para um camarada e falei assim, pessoa trabalhando e tal, né? Eu disse,
quanto você... Falei, faz o seguinte, anota quanto que dá de resultado isso aí todo mês. Dá tanto. Falei, meu filho, para de trabalhar. Como? Rapaz, você não dá lucro, não. Para de trabalhar com isso. Se você pegar isso aí e não trabalhar e pegar esse imóvel que você tem aí e alugar, vai te dar o mesmo rendimento. Você vai ficar com tempo para fazer outras coisas e ter outras vantagens. E seguir o conselho. Meu amigo até hoje. Então, essas coisas são interessantes, assim, a gente observar detalhes e dar algumas orientações, e as pessoas que entendem ficam assim, muda de vida, né? Cresce bastante, né? E é importante aquilo que eu te disse, não se compare com outra pessoa, compare com você. Entende? Pastor Daniel Lessa, já quero fazer um convite para a gente gravar uma segunda edição do podcast. Pode ser. Para a gente encaminhar para o encerramento dessa edição do podcast Iluminando Caminhos, o nome dele se chama Podcast Iluminando Caminhos e ele tem como base Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pegando a lâmpada para os pés que está aí diante do Senhor, que é a palavra sagrada do nosso grande Adonai, eu queria que o meu amigo pudesse olhar para a nossa câmera aqui agora e deixar um recado. E hoje, com o potencial da internet, a gente sabe que, às vezes, um corte desse aqui pode chegar e alcançar milhares de pessoas. E pode mudar vidas e também. Pode mudar vidas. E pode ter certeza que o que nós falamos aqui, muitas lições estão vindo para essa pessoa que está aqui com você. O irmão Wendel vai aprender bastante. Viu, Wendel? Eu aqui pensando, tem muitas coisas assim, mas uma hora dessa, né, a gente pode falar sobre algo muito interessante, que é ensinar a nova geração. Isso é fundamental. E confesso para o senhor, meu amigo pastor Daniel Lessa, que esse é um assunto que estava aqui na nossa... mas a conversa foi tão gostosa e tão fluindo. Viu, Wendel? É que um assunto desse é só para isso, entendeu? É só para isso. Só para isso. Marcar, é muita coisa. Porque eu queria... E depois, uma outra, eu posso relatar histórias de alguns que ouviram os conselhos. Então, combinado, a gente vamos fazer uma segunda. Vamos fazer uma segunda, sem problema. Ensinando as novas gerações com histórias de pessoas que ouviram. Vai ser interessante. Eu quero deixar um texto bíblico, aliás, até separei. Eu queria que você olhasse para a nossa câmera aqui, a pessoa que está conosco. Eu trouxe o óculos, mas a semelhança de Moisés, eu ainda tenho uma visão razoavelmente boa. Amém. Olha só, o salmo que eu escolhi é o Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu sei o que é isso. Aliás, quem toma os cuidados, o Senhor dá enquanto dorme. Tá? Hoje de manhã eu já dei uma olhadinha e o Senhor já deu a bênção dessa noite. Amém, amém. Herança, e aqui vem uma coisa interessante, né? Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. E eu escolhi esse texto porque tem também por causa disso. Note, esse texto fala de algumas coisas interessantes. Primeiro, é o Senhor que edifica, o Senhor que dá sabedoria. E tem outra coisa maravilhosa. Tem muita gente
que o Senhor edifica, que o Senhor dá sabedoria, mas guardam para si. E aí a descendência não aprende os caminhos dos pais. E aí a história termina quando poderia continuar. Meus queridos, Deus abençoe vocês, muito obrigado. E talvez vocês não tenham ouvido aquilo, falou assim, puxa, o pastor falou de tudo mesmo que a gente achava que ele ia falar. Desculpa se eu te decepcionei, mas fica tranquilo. Tudo que nós conversamos pode mudar a sua vida, a sua maneira de ver a vida. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, pastor Daniel. Essa, para você, um esclarecimento com base nessa fala do pastor aqui. Nós oramos antes de iniciar o nosso podcast e pedimos que o Espírito Santo conduza aquilo que vai ser falado. Então, tudo que foi falado aqui foi conduzido pelo Espírito Santo. Eu desejo que a paz do nosso Deus esteja com você, esteja na sua casa, esteja no seu lar, e que esse podcast ele possa, de alguma forma, ser plantado no seu coração. Que através dessa conversa que foi falado sobre diversos assuntos, mas que a semente e principalmente dos principais ensinamentos desse podcast é que nós temos muitos fracassos. Na realidade, nós temos muito mais fracassos do que sucesso. E os poucos sucessos que nós temos não vêm da gente, vêm do nosso grande Deus. Amém. Então, que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. E nos vemos muito em breve